Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Buget para vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que são os linfomas, certo? Então, sem mais delongas, sigam-me os bons. O marcador Recording in progress. Você saber do que a gente está falando. Porque às vezes se está falando, né? E a gente não sabe do que está falando, então linfoma Hodgkin vai ter essa marcação específica. Qual é a célula característica do linfoma Hodgkin? Então, é a célula de Rett-Steinberg. Então, justamente essa célula aqui, que o pessoal fala tem Ojos de Lechuza, que é conhecido como, no bom português, né, olhos de coruja. Inclusive, até o professor Chiesa tirou onda na aula, ele falou olho de coruja, ele falou literalmente olho de coruja em português. Então, essa aqui é a célula de Rett-Steinberg. Qual a origem dessa célula? É linfocito B. Ou seja, essa célula é oriunda do processo de diferenciação do linfocito B. Ou seja, ele, em algum lugar na linhagem hematopoética dele, foi um linfocito B. Quais são os marcadores? CD30 e CD15 positivo. Então, se o professor quiser saber, você está achando que o paciente tem um linfoma Hodgkin. Então, o que você vai fazer? Não, vamos usar marcador histoquímico, né? Vamos ver se ele está marcado. E lembrando que porque assim, outra coisa que poderia ser perguntada, que é uma parte básica, é o que é o CD? O que é o CD15? O que significa isso? São antígenos de superfície. Então, quando a gente está fazendo a marcação histoquímica, a gente está querendo saber se tem presença desses antígenos na superfície dessa célula. Agora, quando a gente está olhando o linfoma Hodgkin clássico, quais são as formas de linfoma Hodgkin que a gente tem? Esclerose nodular, que é o mais frequente, 65% dos casos. Celularidade mista, 25%. Depois, os ricos em linfócitos, 5%. E depressão linfocitária, em menos de 5%. Aqui eu ainda tenho que lembrar que existe o professor colocou que é que ele não é clássico, porque ele tem uma forma diferente, que é o linfoma Hodgkin com predomínio linfocitário. E aí ele vai ter uma apresentação diferente, não se inclui dentro dos linfomas Hodgkin clássicos, porque ele vai apresentar distintos marcadores. Ele não vai apresentar o CD30 e CD15, ele vai apresentar CD45 e EMA. Esses são os marcadores desse linfoma Hodgkin não clássico, certo? Então, aqui a gente já começa como eles usam um termo aqui em espanhol que eu gosto de falar, encaixar contenido. A gente começa, porque a gente precisa estar tudo organizado para poder entender as coisas e poder responder. A professora te pergunta, qual é a característica do linfoma Hodgkin? O que vocês têm falado? Presença da célula de Rett-Steinberg. É isso. Qual é a característica dessa célula? Orro de Lechuza. Você descreve como orro de Lechuza. Não. Lechuza. Lechuza é coruja. Não, isso parece uma pomba, né? Vocês entenderam. Tá gravando? Ah, não. Tô gravando. Não tá gravando. Ela tá gravando. Aqui não. Ai, que... Como a gente vai falar das características histopatológicas? Então, tem que saber que são células grandes. Ó, isso aqui é a célula de Rett-Steinberg. Ela é binucleada. Cada núcleo vai ter dois, pode ter dois ou mais nucleolos. E eu já sei que elas estão rodeadas por quê? Por linfocito, por histocito, por plasmocito, né? Ou seja, porque os são as células. E aqui eu já estou colocando para a gente fazer aquela associação gostosa com imunologia. Quem conhece os meus apontes já sabe que eu sempre coloco. E você já vai lembrando, por exemplo, esse aqui é quem? Vamos ver. Não, este aqui. Não é macrófago. Macrófago não está aqui. Não tem macrófago. Aqui não tem macrófago. Você apontou para onde? Eu apontei para esse. Que célula é essa? Linfocito B. Linfocito T. Esse aqui. Macrófago. Neutrófilo. E macrófago. Esse aqui. Eosinófilo. E o outro. Plasmocito. Repete de novo. Aqui tá na ordem, caralho. Tá na tem que ordem. lembrar o olhinho B, é o linfócito. O rosa é T. Tá? B, T, neutrófilo. Muito O amarelo é o quê? O amarelo é o eosinófilo. É isso?
certo? Uhum. E o grandão lá é plasmocito. Qual plasmocito? Sim, o que tá cheio de Y dentro, tá vendo? Tá cheio de Y dentro. O que é o Y? Aquelas células lá de trás de prato. Imunoglobulina. Imunoglobulina. Sim. Aquelas células lá. Antígeno não, imunoglobulina. Antígeno é... É um Os de tipos de liga. linfoma que tinha aquele misto, ele é mais frequente em pacientes com HIV, não é isso? É ele? Sim, sim. Tá, pronto. Então, continuando. Tá tudo certinho aqui? Então, o que a gente vê aqui? O linfoma Hodgkin é uma enfermidade linfoproliferativa A. Boa. Linfoma, pelo amor de Deus. A professora perguntar para vocês o que é linfoma? É um câncer maligno da onde? Hã? Os linfonodos. Das glândulas. Sistema linfático. Isso, já ia falar. Sistema linfático. O que é leucemia? Assim, desculpa. Resposta completa. Câncer maligno. Maligno. Se tu não falar que é maligno, tá tudo errado. Câncer maligno. Cuidado, porque vocês estão falando tudo picotado. Parece aquela pessoa que tá com Alzheimer, aí vai lembrando das coisas picotadas. Vamos lá. Então, se eu perguntar, leucemia, o que é leucemia? Você vai falar que é câncer maligno das células sanguíneas. Leucemia? Agora? Sim, mas... Não, mas é que... Não, aí é um erro. Olha só, aí é um erro. Se não existe um tumor benigno, vai fazer diferença eu dizer que ele vai deixar de ser maligno porque não existe um tumor benigno? Não. A definição de leucemia é um câncer maligno, neoplasia maligna. Ponto. Porque o que acontece? Se o professor te perguntar assim, ó, qual é a neoplasia maligna do sangue, das células sanguíneas? Leucemia. Qual é a neoplasia benigna do sangue? Você vai dizer o quê? Não existe, pronto. Porque se apertar o sangue, já era, já fudeu, já é uma bosta grande. E linfoma você falou que é o quê? Dos sistemas, dos vasos linfáticos. Sempre do sistema linfático. É o câncer do sistema linfático. Que predominantemente atinge o gânglio linfático. Tá? Que ele tem predileção, ele pode ter mais... essa é uma das grandes diferenças de linfoma e leucemia. CA de gânglios não serve. Porque eu posso ter um CA de gânglio e um CA de gânglio significa que vai ser um linfoma? Não, pode ser uma metástase. Você entende? Então, cuidado com esses termos, assim, que daí o professor vai te perguntar e você vai se enrolar. Então, tipo assim, o que eu tenho que entender? Quando eu estou falando linfoma, é um câncer maligno que atinge o sistema linfático. Bom, aí depois o professor vai dar uma por exemplo, e aí a gente vai entender depois o processo que, tipo assim, muito importante a gente poder entender o negócio da leucemização. A gente vai falar disso aí. Mas você consegue entender. Assim, por isso que eu estabeleço primeiro. Vamos falar primeiro de linfoma, depois de leucemia. Bom, então aqui o que acontece? Então, o linfoma Hodgkin é uma doença linfoproliferativa maligna, que geralmente é originada nos linfonodos e é caracterizada pela presença de células gigantes de Sternberg, Reed-Sternberg, né? E esse tipo de coisa muito cultural que a gente tem que falar sim ou sim. Gente, o professor na aula ele vai falar de sintoma B, mas ele não vai dizer o que é. No livro diz. O que é sintoma B? Olha só, eu tenho febre maior de 38 graus, tá? Pelo menos no último mês. Eu tenho perda ponderal, tá? De mais ou menos 10% do peso corporal em 6 meses. E eu tenho sudorese noturna recorrente. Ou seja, o paciente está suando bastante no período noturno. Eu vou te mandar o que tem corrigido. Síndrome geral. Então, no sempre, gente, assim, ó, para vocês poderem entender. Sempre que a gente falar de câncer, qualquer que seja o câncer que seja, a gente vai falar de síndrome general. O que é síndrome general? Tem as 3 coisas, síndrome general. Astênia, perda de peso e... Peraí, eu não vou falar. E anorexia. Anorexia. Aí, tá vendo? A gente tem que ter o trigger. Porque o que a gente vê comum em todo paciente que tem câncer? Ó, e quando a gente fala todo paciente que tem câncer,
Então, significa que todos os pacientes que têm câncer vão ter esse, mas, tipo assim, se alguém tiver essa síndrome renal, a gente tem que cogitar câncer. Tá? Pode ser outras patologias, a gente pode fazer diagnóstico de utilizar, por exemplo, tuberculose. Tuberculose também cursa com síndrome geral, mas a tuberculose não chega a ser um câncer em si. Tá? Pode gerar tumorações, mas, bom, enfim, isso aí vem mais adiante. Então, aqui a gente tem os sintomas B, síndrome general. A gente tem as manifestações sistêmicas, que é uma manifestação sistêmica, o coça-coça, urina. Né? Febre também cai em manifestação sistêmica. Tá? Então, isso aqui também é importante. Que a febre normalmente dura semanas. O livro também vai falar que pode ser febre de origem obscuro. Em português seria febre de origem desconhecido. Alguém sabe a definição de febre de origem desconhecido? Aqui também fala pode. Pode. Que no Brasil fala febre de origem desconhecido e aqui eles falam febre de origem obscura. Desconhecido também? Ah, pode. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui? Toda e qualquer febre que tenha uma duração de mais de 10 a 14 dias e que não tenha um diagnóstico preciso. Se eu tiver uma febre assim, eu não sei por que está acontecendo, bom, aí a gente, se eu não tenho um rápido diagnóstico, então, tipo assim, ó, toda vez que você tiver um paciente, ó, essa é aquela hora que eu digo que a porta do céu abre na minha cabeça, porque eu sei que estou salvando alguns aqui quando vocês estiverem atendendo algum paciente. Sempre que você tiver um paciente e ele tiver com uma febre que tem essas características, você tem que começar a pensar em aumentar o leque de possibilidades. Porque imagina, se o paciente já chegou com mais de 10 dias com febre, tu já passou de pirona, tu já deu antibiótico, porque normalmente o ciclo de antibiótico é o quê? É de 7 a 14 dias. E se não resolve com nada, você está vendo que não está resolvendo com nada, você diz, pode ser alguma coisa de base mais importante. Eu não estava dando muita bola, mas pode ser alguma coisa oculta aí, que eu tenho que procurar melhor, tenho que fazer um exame mais detalhado ou tenho que pedir um exame complementar mais específico. Sudorese noturna, a gente já falou, lembrando que aqui, ó, a febre e a sudorese, elas estão presentes no sintoma B e nas manifestações sistêmicas, e linfoadenopatias indolores. O que significa isso? O paciente chega, ó, o paciente clássico do linfoma de Hodgkin, ele vai chegar para você e vai dizer assim, ó, no Brasil vai dizer, doutor, estou com uma íngua. Né? Ou seja, estou com uma adenopatia, estou com um gânglio aumentado de tamanho. Não vai dizer, estou com um gânglio aumentado de tamanho na região supraclavicular. Não vai dizer isso. Mas a tendência do linfoma Hodgkin, olha só, é pegar a parte central e a parte, assim, essa parte axial, essa parte do esqueleto axial. Então, pronto, ó, central e axial. Então, tipo assim, ó, gânglio supraclavicular, cervical, mediastino, dos gânglios que estão no abdômen, os gânglios mesocélicos. Axilar. Tá? Então, tipo, essa parte aqui, essa parte mais perpendicular. Essa é a situação, e a gente já vai entendendo um pouquinho a situação da onde se encontra e os gânglios acometidos. Tem outras classes, tem outras coisas importantes, que, por exemplo, assim, o linfoma Hodgkin, ele gosta de parceria. Então, por exemplo, assim, ó, nós somos uma cadena ganglionar. Eu estou afetado, tá bom. Afetei que está próximo, tu afeta a próxima, ou seja, a gente tem uma contiguidade, tá? Ou seja, ele afeta gânglios que estão encadenados próximos. Porque, olha só, se eu tiver gânglios separados, estiverem afetados, eu já começo a pensar em outras coisas. Eu já começo a pensar, não, então, isso aí é outra coisa. Não é o que eu estou pensando, certo? Pronto. Então, mais uma vez aqui a gente já falou. Isso aqui é importante. Vocês viram que eu falei gânglio mediastinal? Isso não é comum no linfoma não Hodgkin. No não Hodgkin, ele normalmente não acomete os gânglios mediastinais. A gente começa a armar um quadro de diferença, porque essa é uma das perguntas da prova. Qual é a diferença do linfoma Hodgkin e não Hodgkin? O Hodgkin, eu já sei que é o quê? Tem tendência de pegar a parte central. E o Hodgkin, o não Hodgkin, ele não é contínuo. Eu posso ter um gânglio aqui, outro lá, e tá tudo certo. Tá? No Hodgkin, não. No Hodgkin, ele tem que ter uma cadena ganglionar contínua. A gente vai sempre falar que eu tenho um aumento na linfadenopatia quando o gânglio está maior que 2 centímetros. Tá? Isso também é importante.
E, como a gente já falou, ele tem distribuição centrípeta e contígua. Ou seja, ele vai indo de maneira paulatina. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que ele, como a Hodgkin, isso aqui é uma miudeza safada, mas eu já vi os professores perguntando. Cursa com esplenomegalia. Tá? A diferença? Não é diferença. Calma, ele cursa com esplenomegalia. Mas a distribuição, agora vem a palavra, distribuição é bimodal. Quê? Bimodal. Me explica aí. Com vontade. Ele tem duas faixas etárias que ele pode acometer as populações. Ou ele vai pegar mulher de 20 a 35 anos, ou vai pegar homem maior de 50. Por isso que a distribuição é bimodal. Então, bimodal por quê? Porque ele está acometendo mulheres de 20 a 35 anos. Ou, porém, homens que o homem vai ser acometido se tiver o quê? Mais de 50. Então, tipo, aí eu já tenho. Aí eu consigo fazer essa interação, certo? Pronto. Diagnóstico. Como é que a gente faz diagnóstico do lúpus? Como é que a gente faz diagnóstico do linfomorroide? Biópsia com agulha fina. Tá? Olha, eu tive que buscar muito. Na dark web. Mas a biópsia se faz por agulha fina. O linfonodo, sempre a gente, o critério para fazer biópsia, se o linfonodo for maior que 2 centímetros, a gente faz. Se for uma adenopatia supraclavicular ou a nível dos escalenos, a gente faz. Se o crescimento é progressivo, ou seja, cresceu de maneira exponencial, a gente faz. E se ele está endurecido ou aderido a planos profundos, a gente também faz. Porque lembre de uma coisa que o professor falou em semiologia, o professor Raul, ele disse sempre o seguinte: toda vez que a gente palpar uma tumoração que seja aderida a planos profundos, pensar em quê? Pensar em câncer. Porque a diferença ligeira entre câncer e tumor, e que é um tumor? Todo e qualquer aumento de volume. Todo e qualquer aumento de volume é tumor. Agora, para ser câncer, ele tem que ter as características do câncer. Tem que ter crescimento desenfreado, divisão clonal, né? Ele se autoestimula, ele invade outros tecidos. Pronto. Quando a gente vê um tumor, ele está endurecido, que ele está aderido ao plano profundo, e ele é imóvel, a gente começa a ligar a luzinha da atenção, do cuidado. Por quê? Porque provavelmente a gente está lidando com o quê? Com uma massa cancerígena. Né? Desde que eu estou falando, eu evito falar tumor, porque tumor normalmente é mais empregado. Quando a gente fala tumor, é todo e qualquer aumento de volume. Quando eu falo massa, aí eu posso dizer que é uma massa tumoral, é uma massa tumoral, e peraí, que a outra. Peraí. No. Ciumento. Tava que come como se fosse um passarinho. E a outra come de um no. É isso aí. No. Tá cercado aí. Vou ter pego. Bom, aqui o seguinte. A gente vai falar de biópsia também pode ser realizada em sítios extranodulares. Por exemplo, o que seria um sítio extranodular? Por exemplo, uma gânglio. Não é gânglio, é extranodular. Certo? E também não vai fazer biópsia em qualquer lugar. Vai fazer uma biópsia, né? Ou seja, tendo uma noção, tendo um motivo. Certo? Então é agulha Fina. Agulha fina. Estadiamento. Então, estadiamento. Veja como é interessante aqui, quando a gente coloca na parte de estadiamento, a gente tem acometimento de uma cadena de linfonodos, que tem um padrão contíguo. A gente pode ter um órgão linfático afetado, pode ter um órgão extra-linfático afetado, mas ele necessariamente precisa ter uma cadena ganglionar comprometida de maneira contígua, certo? No estadiamento 2, duas ou mais cadenas,
2 ou mais órgãos. No estadiamento 3, a gente tem em ambos lados do tórax e do abdômen tem acometimento. Você vê que aqui, nesse momento, é só unilateral, é só de um lado. Visão é o Isso, diafragma. diafragma. Porque daí, o que acontece? A partir daqui, ó, do 3, eu já tenho comprometimento abdominal. Já começa a ter... Dois lados do diafragma, superior e inferior. Aí tá, por exemplo, assim, ó. Mas aí você não tem só diafragma, você passa pra parte abdominal. Se eu Você tenho acomete diafragma e abdominal, abdômen. já é 3. Então, 3. Ó, Dois lados. calma. O que acontece? O que eu quero colocar para vocês? Olha só, vamos estadiar. Se eu tenho um gânglio, olha só, tem um gânglio no mediastino do lado direito. Que estadiamento tá? 2. Um gânglio. 2. Ó, tem um conjunto de gânglios. Tá, perfeito. Aí eu digo para você que agora eu tenho 2 gânglios acometidos. 3, vamos botar 3. E eles estão no mediastino, também continuam no mediastino. 2. Agora tem 3 gânglios no mediastino e um do direito e um no esquerdo. 2, igual. Aí é 3, porque já está comprometendo ambos lados. Se for só de um lado, ó, tu vê que se a gente é 2. Se está pegando dos dois lados, não importa se é tórax ou é abdômen, se pegar dos dois lados já é 3. Se pegar tórax e abdômen, é 3. Se pegar dos dois lados do tórax, já é 3 também. E quando é que eu vou falar que é o 4? Quando eu começo a não respeitar a contiguidade. Eu começo a ver órgãos que estão afetados e não tem aqueles gânglios próximos. Aí é 4. Sugestão. Essa letrinha dentro do azul mais escuro, põe outra cor. Porque não dá pra ler. Jesus. O que o professor vai pedir aqui? O professor vai pedir como a gente vai estadiar. Botem na cabeça que o professor é patólogo, certo? O que o patólogo vai fazer? Vai puxar a sardinha para ele. Tu acha que ele vai dizer assim, não, você pode estadiar com TAC, com PET scan. Não, ele vai dizer o seguinte, o PET scan e a tomografia de célula computadorizada vão te ajudar. Mas o diagnóstico você tem que ter com o quê? Com biópsia. Entendeu? Você, olha o cuidado que vocês têm que ter. Então, assim, se você falar biópsia, ele falar só com biópsia, biópsia, PET scan e tomografia de célula computadorizada. Com a ajuda, porque você tem que dizer que com a ajuda. Aí ele vai se sentir importante, porque o patólogo, ele tem essa questão, ele tem que se sentir importante. Então, ele até desmerece os estudos imaginológicos. Não, só tem como dar o veredito se eu fizer um estudo com marcador. Né? Então, e voltando aqui para a vez. Então, eu preciso ter esse combo desses três. Lembrando sempre que tudo isso está relacionado com o quadro clínico do paciente também, né? A gente não vai. Tipo, não tem como você sair fazendo tomografia que seja computadorizada, PET scan, biópsia, sem ter um quadro clínico que justifique essas coisas. Até porque esses estudos já começam a ser estudos de alta complexidade, né? Não é como você pedir um hemograma. Você vai dizer, vou pedir um hemograma. Aí você está lá em Barbacena ou você está lá, né, no interior de Minas Gerais, você vai dizer, não, eu quero uma tomografia que seja computadorizada aqui para mediastino. Tipo, os caras vão dizer, tá louco? Tá? Agora a gente vai falar do linfoma não Hodgkin, tá? Basta. Isso, assim foi. Linfoma não Hodgkin. Então, quais são os pontos mais importantes do linfoma não Hodgkin? Já vou fazendo comparação aqui. O que era do linfoma Hodgkin que a gente já falou? Quais as idades que apareciam? Mulher 20, 40 e homem acima de 50. 20 a 35 mulheres, maior que 50. O linfoma não Hodgkin, ele é prevalente em que população? Masculino, da raça branca, esse é importante também, e da idade de 50 a 65 anos. Certo? A linfoadenopatia, não dolorosa, tá? Então, não dolorosa, porém, ela é agressiva. Quando a gente fala não dolorosa, agressiva, o que está querendo me dizer quando é agressiva? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que desmistificar, que às vezes a gente vê até nos programas
de televisão, o pessoal falando um monte de bobagem, né? As pessoas que não são médicos, ou não têm minimamente uma instrução para dizer, não, isso aqui é agressivo. Agressivo, o que vocês pensam quando a gente fala de agressivo? Um tumor agressivo? Que é invasivo, mal faz prognóstico. metástase. Todo mundo pensa que é o crescimento rápido. A palavra agressivo sei está nada, não. denotando que ele É só cresce algo que eu rápido. Não sei Então, nada, não. a parte de agressividade não tem relação com infiltração, não tem relação com metástase, tem relação com crescimento, a velocidade de crescimento. Então, se a velocidade de crescimento é acentuada, então a gente vai dizer que é um câncer agressivo, certo? Então, assim, o agressivo não é com tanto de infiltrar, mas é do tanto de crescer, certo? Porque é muito comum. Consequentemente, vai surgir, mas não é a causa. Entendi. Que burra. Você tá gravando, tá? Bola gigantesca. Imagina como se a Bruna tivesse engolido uma bergamota aqui, ó. Gigantesca. Claro. Tem ironia. Mais uma vez. Bom, entendeu então quando a gente está falando? Então, linfoma Hodgkin, eu estou falando linfoma Hodgkin. Aqui está linfoma não Hodgkin. Linfoma Hodgkin, incidência em mulheres de 20. Vamos deixar isso aqui mais bonito. Vamos treinar para tirar 10. O professor fala assim, ó. Me fala aí das características do linfoma Hodgkin. É um linfoma que tem uma distribuição trimodal. Olha só. Você mandou começar com isso, menino. Calma, escuta o que você já mudou no esquema. Não, na verdade, eu estou colocando aqui para vocês fazerem o paralelo. Então, tipo assim, tem uma distribuição bimodal. Por quê? Porque tem duas faixas etárias de incidência. Ele vai incidir em mulheres de 20 a 25 anos. E depois, com mais de 50 anos, os homens começam a ser afetados. Bimodal. Ou seja, tem duas faixas de incidência. Depois a gente vai falar do linfoma não Hodgkin. Linfoma não Hodgkin, a gente vai ver o quê? Uma população que tem de 50 a 65 anos. Né? O adulto maior, vamos dizer assim. E aí pronto. Então, isso aqui é sexo masculino. Já não é sexo feminino. Claro. Aí ele vai dizer assim, e qual é a dela característica? Você entende? Tipo assim, ó. Mas você viu que eu disparei em você o desejo de você perguntar, porque se você estivesse no lado do professor, mas eu não queria começar a série. Qual é a célula mais importante? Reed Stenberg. Tem a aparência de órgãos de lenticulosa, tem 2 núcleos bem prominentes, com núcleo que parece rodeados por histocito, plasmocito, linfócito B, linfócito T. Mas você começou a falar que é um câncer ou não? Deixa ele perguntar. Tá vendo? Você tá vendo que eu tô fazendo arapuca do jeito que eu vou apresentar, o professor vai dizer, mas tem uns buracos aqui. Mas o que é isso? Já queimei uma pergunta dele. Você falando como que acomete. Passar seu tempo também. É que assim, vocês têm que entender na hora da prova. Não pode ir com tudo entregue. Não entrega tudo. Se tu entregar tudo, o que ele vai te perguntar? Então você deixa esses buracos para ele te perguntar. Mas o que é isso? Calma, vamos voltar para trás. Já comeu o tempo dele de fazer outra pergunta, você entendeu? Ou seja, você deixa as coisas óbvias em branco mesmo para ele te perguntar. E tem gente que gosta de entregar tudo. Tem gente que gosta de entregar tudo. Quando eu não entreguei, o Rodrigo falou, você sabe, vai, fala logo. E mandou ficar vomitando no assunto. A localização das adenopatias. Vamos lá. Geralmente acometem a nicho de Waldeia. O que é esse anicho? É um anicho também que lá atrás. Lá atrás. É só a gente pensar o seguinte. Garganta profunda. Pensa assim. É depois do pingolim? Isso. Depois do pingolim. Pingolim pra mim é outra coisa. Não, pra mim. Goela. Da goela. Sim. Porque, ó, isso aqui é o seguinte. Então, a gente tem a adenóide, as amígdalas tubáricas, as amígdalas palatinas, que todo mundo conhece, a amígdala palatina, a tonsila palatina, e as amígdalas linguais, que inclusive a minha hoje está inflamadinha? Inflamadinha, igual. Taca a propóleo em você, tá? Ele começou falando da característica de agora eu pergunto para vocês, vamos lá. E isso eu quero tudo desmistificar. Onde é que se encontram os gânglios epitrocleares? Trocleário aqui. Claro. Tá? Então, olha só. Aí eu pergunto, isso aqui, ou seja,
O linfoma Hodgkin, onde é que ele acometia? Recometia os gânglios supracervicais, Supraclaviculares, cervicais, abdominais, axilares. Eu falei epitelial? Não. Eu falei anitivaldae? Não, Já é outra mais uma diferença. diferença. Mais uma diferença. O Valdez seria, então, É isso. fundo da garganta, pode falar? Não. Não vai no fundo da garganta. Você disse que está localizado aqui, ó. Você fala que está na. Olha só, seria a parede posterior da cavidade oral. Sim, são gânglios que estão na parede posterior da cavidade oral. Fala só assim, e não fala o nome deles, não. Agora, Se quiser lembrar, pinguela eu não te sugiro falar. Pinguela vai dar ruim. Úvula palatina. Úvula palatina. Obrigada. Fundo do que? Tá. Cavidade oral. Pronto. Então, Bom. isso é importante. E, olha só, 20% é mediastinal. Só que isso aqui é uma apresentação incomum. Não é comum. O comum, o que a gente tem que pensar? O que é o mais frequente? Se aparecer um gânglio aumentar de tamanho no mediastino, eu penso que é o quê? Hodgkin. Aí, vamos lá. Doutor Pedro Lima. Ele chega para mim, eu sou o patólogo do momento, e diz assim, ó, estou suspeitando que é um linfoma de Hodgkin. Faz uma biópsia para mim e usa os marcadores CD15. Não, eu tinha que perguntar para você. Você quer que, na verdade, eu tenho CD15, CD30 CD15 mais. e CD30. Eu te dou o resultado. CD15 e CD30 negativo. Aí eu já posso pensar no linfoma não Hodgkin. Perfeito, doutor. Tem que dar positivo? Sim, tem que dar positivo para ser Hodgkin. Para ser Hodgkin é positivo. Sim, Deu é negativo. o marcador de Hodgkin, é o do antígeno que está na superfície da célula de Reed-Steinberg. Então, se não tiver, tipo, tem célula de Reed-Steinberg. Aí, outra. Tem um detalhe muito importante aqui. Na aula, o professor diz o seguinte: essa célula de Reed-Steinberg não necessariamente é indicativo de Hodgkin. Porque eu tenho lugares que eu tenho célula de Reed-Steinberg e não é Hodgkin. Certo? Assim, só também a gente tem que Mas cuidar aí com cenas do resto precisa diferenciar. Ele está sendo em quais Por gânglios? isso, não, mas não, aí a gente vai olhar a clínica. Clínica, porque a gente não olha. Aí você vê que a gente vai completando as coisas, tipo assim, só isso aqui é suficiente? Não. Então eu tenho que pegar outra coisa. É que ele está valendo, por exemplo, assim, qual o valor da gente fazer uma punção aspirativa e de uma biópsia? Qual é a diferença? O que a gente vê? A gente viu ontem. Não, fala. Não, que na punção aspirativa nós vamos ver só a formação da célula, como as células estão formadas, a morfologia da célula de maneira individual, sem contexto. Quando a gente faz a biópsia da médula espinal, a gente está vendo o contexto. Tirando o tecido. O estudo químico a gente faz aonde? Na biópsia ou na punção aspirativa? Calma, tô lendo uma desenho. Tá certo. No estudo bioquímica é na biópsia. Na aspirativa. Por quê? Porque daí as coisas estão separadas, eu consigo usar o marcador genético. Olha, primeiro na biópsia, você tinha separadinho. Que lógico. Não. Quais são, aqui, o acometimento, essa linfática é só nodal, tá? Tecido linfático, o tracto gastrointestinal, a pele, o fígado, o pulmão, nasofaringe, aorta, testículo, rim, glândulas salivares, ossos, mandíbula e tiroides, tá? Muito importante, muito importante. O quê? Paradoxo do linfoma Hodgkin, que era o que a doutora Joquebé estava falando ali. A doutora Almeida, olha ali. Então, eu tenho as adenopatias que cursam sem dor, geralmente que aparece e desaparece, elas são as que não curam. Por isso que elas não... Esse é o problema. Que é a curso insidioso. Tipo assim, o cara vai procurar um médico quando tem alguma coisa que incomoda, que cresce aqui, estou com um ovo na boca, aí vou procurar um médico. Agora imagina, o pau tá murcho, o cara procura também. Mas imagina, aí, que remédio você tem? Então, aí sim, esse aqui não cura. Olha só que bosta. Por isso que é um paradoxo. O que não dói, o que não cresce, aquele ali que vai dar bosta. E as adenopatias que cursam com crescimento importante são as curáveis. Ou seja, por isso que é um paradoxo. A que cresce um montão tem cura. E a que não cresce não tem cura. Então acaba gerando paradoxo dos linfomas não Hodgkin.
Isso só aplica para linfoma, né? Para linfoma. A gente tá falando só de Porque, linfoma. ok, outro tipo de câncer não é Pode muito ter, paradoxo. não. Abre. Não Hodgkin, não Hodgkin. Eu tô falando Porque linfoma, não é do Hodgkin. paradoxo de linfoma não Hodgkin. Não Agora, olha confunda. só, como é que a gente vai classificar, então? A gente vai, segundo isso aqui, vai acabar determinando a classificação que a OMS, Organização Mundial da Saúde, vai determinar para os linfomas não Hodgkins. Então, eles vão falar que são indolentes, agressivos e não agressivos. Agora, olha só como é importante a gente saber aquilo ali previamente que eu tinha falado. O que significa ser agressivo? É que grande crescimento. Perfeito, tá vendo? Rápido. Agora, se eu falar que é muito agressivo, o que significa? Já aconteceu. Agora, olha só, isso vai ser determinante para o prognóstico. Porque, olha só, quem cursa, olha só, todos os exemplos que eu vou dar aqui são para linfoma Hodgkin sem tratamento. Então, o cara tem linfoma não Hodgkin, não tem tratamento. No que é indolente, o cara tem a patologia e vive anos. No linfoma não Hodgkin, que é agressivo, sem tratamento, ele vive meses. E o cara que tem o linfoma não Hodgkin muito agressivo, ele vive semanas. Entenderam que o prognóstico vai mudar? Por isso que eu tenho que saber exatamente o que é indolente, agressivo e muito agressivo. Mas, gente, não. É simples, olha só. E o indolente a gente já sabe que ele não é curado. Indolente. Só que a pessoa vive anos. Sem dúvida. Indolente. Ó, indolente é o quê? O cara vai viver anos. O cara vai morrer. Não cura, disso. mas ele vive. Ele vai viver um montão. Mas não cura. Não cura. Quando eu digo viver um montão, é 5 a 10 anos, tá? Mas imagina, entre 5 e 10 anos, tu viver meses. Imagina o cara. Olha, pensa, deve ser muito triste. A pessoa chegar pro oncólogo e o cara falava assim, rapaz, o cara vê assim que você tá com um diagnóstico de tumor, e diz, olha, esse aqui mata em tanto tempo. E você tem que falar para o paciente, olha, Como sabe que é indolente? Mas você não Porque porque não não dói. tem dor. Não dói. Ei, Não dói. indolente é de não dor. indolente sem dor. Mas tem paciente que não quer saber, você não precisa nem falar. É claro, você pergunta, né, mãe? Ah, não, eu mando pro correio. Eu mando pra... Que maldade. Ai, já mandei pra dentro de advocacia. Não tem problema, eu te mando e-mail. Não, brincadeira. Manda um e-mail explicar. Eu mando e-mail. Bota assim, bota um cronômetro, um timer, né? Você tem tantos dias, tantas horas. Todas as provas você manda. Tá? Não, E o agressivo? o agressivo, você vai ter, ou seja, olha só, meses. Mas ele é curável. Ele Ele é curável. curável, mas Ele é curável. de crescimento rápido. A gente, é isso, só que a Ele gente é vai curável, dar mas se aquela não tem, porcentagem. mas se não tem tratamento, você morre mesmo. Não, você morre, exatamente. Por isso que Ele eu é falei, curável, se você não tem não tratar, tratamento, ele você morre mesmo. Isso. Eu, foi a primeira coisa que eu falei, não foi, Pedro? Eu disse, eu vou falar agora se o paciente tem a doença e não tratar. Se ele não tem a doença e não tratar, o que tem aquela que é indolente vai morrer em anos. Certo. O que tem o agressivo, ele vai morrer em meses. E o que tem o muito agressivo vai morrer em semanas. Eu só não entendi a diferença do agressivo pro muito agressivo. A crescer muito rápido é os dois. Na verdade, assim, imagina, se um é agressivo e o outro é muito agressivo, Um é esse pior que o agressivo outro. É a cresce mesma muito coisa, mais. só que é pior que o outro. Ana, Não, ele cresce mais. O outro cresce, mas o agressivo muito sobre cresce mais. isso. O agressivo você vive meses. O muito agressivo você vive semanas. Semanas. Essa é a Imagina. diferença. Como você não chegar na cidade, vai. Então aí já não tem mais o que fazer. Claro. Ó, veja bem, isso aqui nós estamos colocando aqui no paciente que não está tratando. Uhum. Não tá. Tô ligado, anotei, tô só botando. Nossa, isso é mais rápido. Olha que bonitinho. Ah, Isso aqui, é que eu não posso falar muita coisa, então eu gravo, né? Mas enfim. Assim, não tem problema. Eu odeio desorganização. Não consigo aprender as coisas com desorganização. Pronto, então já sabe. Vou entendedor ver a palavra basta. Odeio desorganização. tá filósofo E as coisas hoje. têm que estar claras. Tá Tem que estar filósofo claro. hoje. Tem que estar lúdica. Tipo, eu não consigo entender se botar um monte de letra, fundo azul, pô. Então, o que acontece? Hoje tava azul escuro, pelo menos. Eu quase me entreguei. Hoje tava azul escuro, pelo menos. Então, o indolente. Ó, a morte vem quanto tempo se não for tratado? Anos, 5 a 10. O agressivo vem quê? Em meses. O muito agressivo vem quê? Em semanas. Só que veja que a gente não fala muito agressivo, a gente fala altamente agressivo. Altamente agressivo.
Esse é o problema, não anda depois a gente falar. Só que, olha só, o que a gente precisa saber? Mas ele tem Olha só, isso altamente. também é outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Aqui a gente está falando o quê? Que são tumores, ou seja, que são oriundos do sistema linfático e que vão acometer quais são as células que estão no sistema linfático. Linfócito T, linfócito B, certo? Então, maiormente, eu tenho as variações desses tumores, ou é de linfócito T, ou é de linfócito B. Não tem magia. Aí, os que estão em negrito são os que a gente precisa aprender, que são as doenças prototípicas. Vocês entenderam? Você, tipo assim, Wilson, tem que aprender tudo isso? Não. Você tem que aprender a mais frequente. Então, olha só que sim, a gente vai saber isso para ter aquela ideia. E esse aqui é qual? Não, esse aqui é tal. Linfoma de linfocito pequeno, linfoma linfocítico, linfoma folicular grado 1, grado 2, ou seja, linfoma folicular, a gente já sabe que esse é o que a gente vai estudar. Linfoma de zona marginal, MALT, linfoma da zona marginal esplênica, linfoma da zona marginal nodal, linfócito T, agora nodal, linfócito T, linfócito fungoide. Não é fungo, tá? Essa lesão tem um aspecto fungoide, mas ela não é fungo, é um tumor. Agressivo. Então, o que a gente precisa saber é que se o linfoma difuso de células grande B, tem alguns livros vão falar de linfoma B de células difusas, a ordem dos fatores não altera o resultado. Linfoma folicular grau 3, então a gente já consegue ver que isso aqui pode cumprir. Linfoma de células do banco, linfoma imunoblástico, linfoma mediastinal, linfoma intravascular, linfoma de células T e seus. E os T, você vê que os T tem, normalmente ou tem uma ou tem duas opções. Não é muito comum, não é muito frequente ter alteração nos linfócitos T. Pronto. Aí a gente são os tem que... principais, então. Isso. Aí a gente tem que ir altamente agressivo, morte em semanas, se não for tratado, então eu vou ter que escrever aqui, se não tiver tratamento. Né? Porque mas enfim. Posso perguntar um negócio idiota? Sim. Inclusive, o indolente, você faz um paliativo, né? Sim. Faz paliativo. Eu tenho paciente que apresentou para mim hoje. Tá, vamos lá, vamos caso eu posso ocultar uma pergunta que eu queria? Rapidinho. Mas isso que eu estava falando, como é que eu tenho que levar em consideração também onde é que está cometendo? Lógico. Tá. Vamos lá mais uma vez. É a mesma coisa. Não, peraí. Olha só, é a mesma coisa que você está cometendo. Olha só, tem uma bola gigantesca no meu gânglio epitroclear. Qual é o diagnóstico? Não, Rod. Eu vou matar vocês. Biópsia. Não, calma, silêncio. Se é aqui, quem falou linfoma não Hodgkin, tá mais ou menos, porque eu esperava agora seja esse que viesse a segunda pergunta, que é o quê? Esse tumor cresceu muito rápido, ou ele não dói? Porque isso faz parte do interrogatório. Então, o que acontece? Se é epitroclear, eles já ubicaram bacana, tá no não Hodgkin. Agora eu quero saber o quê? Dentro de qual desses grupos tá? Aí o paciente vai chegar e vai aí só vai perguntar, fulano, é indolente? O negócio? Tá. Tem dor? Tem crescimento rápido? Como que é? Não, quanto tempo que cresceu essa? Você não doutor, isso aqui apareceu em 3 dias. Ou 3 dias, é pouco ou é rápido? Rápido pra caralho. Muito agressivo. Mas essa é onde eu vou chegar na pergunta. Vai, dá o caso clínico agora. Hoje. Por exemplo, quando eu estou falando do meu, do que eu tive, meu não, já foi embora. De mama, por exemplo. Não, mas não. Tira. Eu sabia quanto tempo eu tinha feito a palpação e eu sabia quanto tempo ele estava ali para poder falar com o médico. Aí, esse é o meu exemplo. Mas eu estou falando desse daqui. Mas como é que o paciente vai falar para mim se ele não viu, se está indolente, quanto tempo tem que estar crescendo ali? Aí eu tenho. Ele chegou para mim hoje, eu vou mandar fazer a biópsia. Aí vamos supor, se a biópsia ficou para mim o resultado 3 semanas, ele é tal, fez o ultrassom, viu que está com 3 centímetros. Aí eu tenho que pedir um outro ultrassom daqui a um mês para ver se ele está com 6, com 10 centímetros, para eu ver qual é o tipo de crescimento dele. Vamos lá. Já fiz umas 3 perguntas aqui. Uma coisa que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Quando a gente vai falando de um tumor em particular, a gente concentra só nele. Porque, assim, cada tumor vai ter características diferentes. Quando a gente está câncer de mama, a gente vai ver que o câncer de mama tem particularidades diferentes.
Agora, não vai afetar tanta gente a gente falar de outro tumor, porque não é o que... A gente nem viu isso aí ainda e não vai ter na prova. Então, tipo assim, não chega. Mas, tipo assim, na prova final, quando a gente vai ver tudo isso, isso começa a atrapalhar um pouco, assim, a linha de raciocínio. Agora, por outro lado, o paciente, na maioria das vezes, quando ele tem isso aqui, que é o indolente, ele não tem a mais mínima ideia de quando começou. Porque não dói. Não dói. Isso aqui, ó, sabe como é que é isso aqui? É o incidentaloma, é o que se chama aqui em terminologia técnica. Descobriu por acaso. Tipo, eu tropecei. Tô tipo assim, tô com uma virose e tal, aí tipo assim, sei lá, o médico fala assim, vamos fazer uma ultrassonografia aí de tórax. Eu mirei numa coisa e acertei. Exatamente, é o incidentaloma. Tipo assim, aí, e não tem como eu depois perguntar, rapaz, eu vou perguntar pra pessoa, aí, tumor, tu cresceu e faz quanto tempo? Não tem como. Só que, se a gente já tem, olha só, como é que a gente vai armar a clínica? Eu começo a perguntar para esse paciente para poder vir cá. Eu andou perdendo peso? Aí o cara vai dizer assim, perdi pra caramba, doutor. Faz quanto tempo que tu perdeu esse peso? Tu viu que agora eu já estou juntando o quê? O síndrome geral com um achado acidental para poder fazer uma linha de conexão. Porque, tipo assim, vocês caras... doutor, olha só. Eu comecei... Tipo, a gente começa a fazer essa pergunta. Tu perdeu peso quando? Faz uns 2 anos. 2 anos que ele perdeu peso. Tu estava fazendo exercício físico? Não. Tu fez alguma modificação na dieta? Não continuo comendo a mesma coisa. Tudo mais, mas a pessoa disse que estou muito saudável. Bom, você já sabe o que é. No mínimo, tem 2 anos de crescimento. Você entendeu a merda? Então, por isso que a gente faz... Olha só, o caso que você colocou, Ju, é muito importante porque a gente linka com o quê? Com as perguntas que a gente tem que fazer ao paciente para poder descobrir de quando vem isso. Boa, arrasou. De quando vem isso. Isso aí vem de quando? Porque tipo, as coisas não apareceram assim do nada. O cara começou a ter alguma manifestação clínica. Até, às vezes, tem manifestação paraneoplásica. Esses tumores aí ficam secretando coisas que são detectáveis também na corrente sanguínea, certo? Pronto. Então, mais ou menos por aí. Agora, o que acontece? Voltando aqui, então. Chega o paciente que está com aquele tumor. Vou voltar. Estava no tumor, no gânglio epitelial. Ele falou que era linfoma não Hodgkin. Beleza. O que eu esperaria de vocês é o quê, justamente? Quanto tempo apareceu? Aí eu digo para você, 3 dias. Ele é muito altamente agressivo, já deixa de tamanho. Apareceu... Ou evolucionou durante esses 3 dias. Não, ele cresceu de uma hora para outra desse jeito. Altamente agressivo. Altamente agressivo, porque foi muito de crescimento muito rápido. Pronto. Agora, o que acontece? Se eu já sei isso aqui, quais são os diagnósticos possíveis que eu tenho? Linfoma de Burkitt ou Linfócito T, de células Isso é o que importa para dar o diagnóstico. Não é a mesma coisa eu suspeitar que são esses aqui do que são esses aqui. Porque eu já sei que você entende, porque a taxa de curação desses aqui é boa. Isso aqui é uma bosta. Esse aqui é aquele paciente que vai sofrer com quimioterapia, né? Vai se lascar todinho, né? Vai perder os cabelos. Esse aqui é o paciente clássico. Agora, esses aqui, eles vão sofrer isso aqui, mas a taxa de curação deles é maior. A taxa de curação deles é maior. Porque a gente poderia falar que esses aqui foram agudos, esse aqui é crônico. Não. Eu sei que não pode falar isso. Eu estou dizendo assim. Não quero nem vir. Tá bom. É porque você tem que entender que a gente está num momento escolhido. Ó, guardem sempre, olha só, guardem sempre. Então, a gente está falando de linfoma não Hodgkin. Não Hodgkin. O não Hodgkin, a gente vai ver o quê? Se ele é indolente, se ele é agressivo, se ele é altamente agressivo. Agora, olha só. Ó, agora eu vou dar um caso clínico aqui para vocês verem se vocês acertam. Olha só. Dá um tempinho para pensar, galera. Chega uma criança com 7 anos de idade. E ela tá com uma bola aqui, ó, na mandíbula. E aí? Uma criança de 7 anos de idade tem uma bola gigantesca aqui na mandíbula. Toma de bola. Por quê? Por conta da idade de ser criança. Porém... Não, calma aí. Pedir para poder fechar diagnóstico. Tá, vocês fizeram. Não. Vamos por básico. Biópsia. Pedro. Aí você viu o céu estrechado. Pronto. Acabou. Pronto. Vocês entenderam para quê? Porque eu tenho que pensar o que é. E aí eu diria, por exemplo, essa aqui seria a forma atual. A endêmica da África. Que a endêmica da África é essa. Exatamente. Então, pronto. A gente tem que saber de todas.
Acabei de falar, As você que tem que estão em saber negrito. as que estão em negrito. Não, sim, mas das que nem estão em negrito, pra Tem saber qual como? que é. Não, Tem tem. como? Tem. Mas pode de book, como é que você sabe a característica, entendeu? Não, a de book você tem a característica própria. Não, mas eu tô falando dos outros de negrito também, tem que saber a característica. E quem mais acomete. Então, indolente. Olha só, mais uma vez, qual é a patologia mais comum do indolente? Não é o linfoma folicular, que vem do linfócito B? Bom, o que a gente tem que saber? Típico é insidioso. Insidioso por quê? Porque está dentro do indolente. Indolente é o que, ó? Vai e volta. Vai e volta. Ele não vai dar dor e ele não é de crescimento rápido. Então, ele vai crescer no tempo. Vai matar o paciente nos anos. Que vai e volta. Indolente, tá? Nunca se vai dar. A característica do indolente também é que ele cresce e depois evolui, depois Isso também, sim. Essa é outra Não me característica. mata, não. Não, mas tudo bem. Comportamento, olha só, 80% da doença é disseminada nos estadios 3 e 4. Tratamento é paliativo. 20% vão estar no estadio 1 e 2. Aí tratamento com radioterapia. Certo? Você percebe que aqui, ó, quando a gente detecta, o paciente já está com o quê? Já está tudo disseminado, não tem o que fazer. Já tá lá no Por isso que a gente diz Quando que tem ele não estadio- tem a probabilidade de ter cura aqui, ó, é baixa. Nunca é zero, baixa. A gente diz para você vai morrer. Pronto, é o cara vive, só para que faça só língua. Você vai morrer. Então, esse tipo de linfoma, ele se dá em pacientes com 60 anos, vai cursar com linfadenopatia cervical, epitroclear, e pode cursar com mediastinal, 20% é baixa probabilidade, é mais factível que seja cervical, ou seja, epitroclear, por isso que eu falei do epitroclear. Então, isso aqui, por exemplo, qual seria o linfoma, assim, se a gente trocasse as características, né? Se ele cresceu de maneira paulatina, tudo mais, epitroclear, a gente considera no linfoma folicular, né? Lembre-se que linfoma folicular é de linfócito B, porque o professor vai perguntar, de onde é que ele veio? Que célula ele veio? Ah, eu sei que você tem, tá? Agressivo. Então, aqui a gente vai pegar aqui. Tem livros que vai falar linfoma B de fluxo de células grandes. Tem livro que vai falar linfoma de fluxo de células grandes, linfocito B. Gente, a mesma merda. Então, o que acontece? Esse aqui é curso rápido. Massas grandes. Ou seja, ele é agressivo. Aqui já é agressivo. E já não está pegando os casos gerais de quem? Do agressivo, do linfoma Hodgkin agressivo. Então, e esse aqui, se o cara não tiver tratamento, qual é o tempo de vida que ele vai ter? Meses. O agressivo tem meses. E aqui, olha só, o comportamento, 50% da patologia é localizado. Lógico. E como ele cresce muito rápido, dá tempo da gente ver onde é que ele está. Então, imagina, então, nos primeiros estágios, a gente vai ver o quê? 1 e 2. Ou seja, a maioria, para a sorte desses pacientes, a maioria é detectável. Visualmente, né? Visualmente. Então, você olha e diz, então, esse aqui, só que olha só, o tratamento é quimioterápico curativo, aqui a gente começa a falar de tratamento quimioterápico curativo, isso é 40% a 60%. Pô, o outro já nem esse dado nos dava. O outro, nem esse dado nos dava. Os outros só nos dizem que o quê? 80% é detectado com doença, com a enfermidade disseminada, na fase 3 e 4, e na 1 e 2, 20% estava 1 e 2, que eram os incidentalões, eram os que têm sorte, né, que encontram rápido. Por isso que a gente fala que é importante você descobrir o tumor na fase inicial. Porque depois que ele... Porque o que acontece? O tumor ele ganha tempo, ele vai se dividindo. Vai ganhando força, vai ganhando mais mutação, vai acumulando mutação. Né? E aí, se acontecer mais aqueles fenômenos que a gente já tinha visto, tipo uma edição, que ele pula o sistema imunológico para poder continuar aumentando a mutação dele e acumular as mutações, pronto, aí fodeu. Tratamento quimioterápico curativo, mais uma vez, 40% a 60%. Onde a gente vai ver aqui, mais característica, tem 64 anos, né, ou mais. Tem uma massa nodal de crescimento rápido. Ele tem uma apresentação extranodal de 40%, ou seja, 40% vai se dar fora dos gânglios. Nós sabíamos, é algo que no Hodgkin não acontece. No Hodgkin é muito mais do gânglio. Esse aqui dá 40% das manifestações, ou seja, extranodais. 55% são disseminados.
40% são ou seja, 55% são localizados, 55% são localizados, 45% são disseminados, e na medula óssea é acometida em 10 a 20%. Lembre que a medula óssea já é um sítio extranodal. O sítio extranodal aí é medula óssea, certo? Agora eu fiquei com triste de não ter gravado essa aula, mas enfim, tu tá gravando, depois tu passa pra mim o áudio, eu vou fazer aquelas botretas que eu vou ficar escutando a mesma aula aqui, e vou ficar passando o slide e tudo certo. Altamente agressivo. Então, altamente agressivo, o problema mais comum são os linfomas infantis. Olha só, eu botei tudo de rosinha. Ele é azul bebê. Azul bebê, rosa bebê. Que? Daltônico. Azul bebê maravilhoso, né? Tá passando os azuis. Rosa bebê. Botei rosa bebê justamente pra gente fazer alusão que criança, rosinha, né? Então, que tudo é rosinha, né? O conceito é rosinha. Depois faz mudando de cor. Linfoma infantil, então a gente tem, assim, o da primeira infância, que é o linfoblasto de células T, que é da primeira infância, e da segunda infância a gente tem o linfoma de Burkitt. Típico urso rápido com grandes massas, que a gente já sabe que ele é altamente agressivo. Aí o que acontece? A sobrevida sem tratamento a gente já sabe que é de semanas. Inclusive, não sei se o professor falou esse ano, mas em anos anteriores, o professor Tiesa falou que tinha tido. Foi no ano passado, o professor falou que ele atendeu uma menininha que foi diagnosticada com linfoma de Burkitt e morreu em seguida. Ai, velho. Assim, descobriu e morreu assim. Falou por ela. Ano passado ele tinha explicitado mais, porque até mais tocado, né? Também. Imagina você pegar uma criança de 8 anos e. Gosto bem. Sim. Então, o que acontece? Mais uma vez, o Burkitt é o mais comum da segunda infância. Então, aqui, veja como é que é o tratamento quimioterápico, de 50% a 80% dos casos. Então, se eu conseguir detectar isso aqui de maneira temprana, o mais rápido possível, o índice de curação é alto. Por isso que a gente já fala, então, só para vocês terem como os números nos favorecem. Os agressivos, qual é a taxa de curação dos agressivos? 40 a 60%. 40 a 60%. Qual é a taxa de curação dos altamente agressivos? 60, 60 a 80. 50 50 a 80. Perdão, 50 a 80. Então, tipo assim, é como eu estou aumentando mais o campo. Né? Porque, tipo assim, se eu vejo que é de 50 era 40 a 60, agora o outro é 50 a 80. Tá? Poxa, eu vou focar nas coisas. Quais são as apresentações, as formas? Aqui a gente tem duas formas. Eu tenho a forma esporádica e eu tenho a forma endêmica. A forma endêmica é o Burkitt, que ele vai dar essa massa nodal na mandíbula. Massa nodal na mandíbula, Burkitt. E o esporádica que está associado com o vírus HIV. Ou seja, quando a gente vai falando do vírus HIV, ele está muito relacionado. O vírus HIV vai cursar com massas abdominais importantes. E o padrão histológico, a gente já sabe do linfoma de Burkitt, é mais fechado. Lá no início, eu acho que a gente tinha falado que os linfomas Hodgkin ele cursava com esplenomegália também. Né? Sim, sim. Uhum. Que era diferenciação. É de quadrinho. Para finalizar, linfoma. Mesma coisa. O que a gente tem que saber? As diferenças. Isso aqui, gente, eu coloquei do jeito que eu pude, depois eu vou ajeitar, porque, tipo assim, ele não está na definição que eu quero ainda. Tá com fundo. Rosa. Tá com fundo horroroso. Mas depois eu vou mudar isso aqui. As diferenças do linfoma não Hodgkin e no Hodgkin. Então vamos lá. O Hodgkin, a gente já sabe que a disseminação é ordenada e contínua. No linfoma não Hodgkin, não é contínuo e eu não tenho disseminação frequente. Não tem disseminação frequente. Aqui os gânglios, aqui o comprometimento eu tenho nos gânglios linfáticos centrais e axilares. Centrais e axilares. Centrais, axilares. O comprometimento que eu tenho dos gânglios linfáticos do linfoma não Hodgkin. Centrais e axilares. Porém, aqui a gente sabe que, por exemplo, quando a gente está falando do axial, ele acomete muito mais a parte epitelial que o Hodgkin não bate, tá?
compromisso mesentérico aqui é raro, só quando ele desenvolve para a forma tardia, e aqui o compromisso mesentérico é frequente, ou seja, o comprometimento dos gânglios que estão na parte abdominal é mais frequente no não Hodgkin. Uhum. Círculo de Waldeyer, somente tardiamente eu vou ter no linfoma Hodgkin. Quem tem predileção para começar por aí é o case. Ou seja, o não Hodgkin não começa por aí, mas o Hodgkin não aparece nessa parte do anil de Waldeyer. Mas o linfoma não Hodgkin, ele começa por aí. Certo? Ok. Ou seja, o Hodgkin... O anil de Waldeyer dando lá atrás. isso, que estão lá atrás. Ou seja, o anil de Waldeyer só vai pegar o Hodgkin por continuidade, ou seja, tardiamente. Sim. Agora, de outra maneira, o quê? O linfoma não Hodgkin, ele começa por aqui. Aham. Já viu? Olha só. Laina, não Hodgkin. Uhum. Hodgkin. Hodgkin, ó. Que ele, na verdade, ele tem que ser contínuo. Então, tipo, ele tem que começar aqui e ir pra cá. Sim. Aqui. O não Hodgkin começa aqui. Olha, o não Hodgkin começa aqui. E ele pode ir para outro lugar depois. Mas ele começa aí. Tu vê aqui. Olha como é safado, né? O não Hodgkin. Ele começa aqui ou começa aqui. Porque você vê que ele é mais mesentérico e mais anil de Waldeyer, que é as duas coisas que o Hodgkin não faz. Fundo da fossa nasal. Nasal? Não. Também, porque, tipo, o que acontece? Tipo, A a adenoide adenoide no está fundo no fundo da fossa nasal. A adenoide. Mas a amígdala palatina não. Uhum. Já está na cavidade oral. Está na parede posterior da cavidade oral. Tá Presença extranodal é rara. A gente já tinha visto que a presença extranodal é rara no Hodgkin. E no não Hodgkin é frequente. É o que mais tem. 40% das coisas acontecem de maneira extranodal. Lembrando que quando a gente está falando de extranodal é fora do gânglio. Tá? Comprometimento fora do gânglio, a gente fala compromisso extranodal. Azul. Acabou. O próximo é só leucemia. Damos 5 minutos e começamos com leucemia. E é. Sim. Ih, é? Não é? Não quer? Eu paro. Não. Bora, galera.